Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus interesses. Acompanhe conosco, participe! Bom dia a todos. Estamos reunidos na sala de comissões da Câmara Municipal de Cuiabá para essa que é a 29ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Nós temos aqui na pauta de hoje 20 processos para serem analisados. Está conosco o vereador Daniel Monteiro, também temos aqui a equipe da Secretaria de Comissões, que está sempre auxiliando com os pareceres. Então, agradeço também a presença dos senhores e todo o apoio também, né? E o profissionalismo de estar sempre ali pronto para atender aos vereadores, sempre dentro daquilo, principalmente da nossa comissão, que é obedecer à questão da Constituição, do regimento, enfim, que é o nosso papel, avaliar nessa comissão. Eu acredito que as outras comissões são mais temáticas, né? A nossa é a mais técnica, então eu acho que a CCJ é a que dá mais trabalho. Mas, para os senhores que são da área, não tenho dúvida que é um local de discussão muito rico, com muito conhecimento e, principalmente, com a oportunidade de ajudar Cuiabá através do trabalho de vocês dentro aqui da Câmara Municipal de Cuiabá. Então, nosso muito obrigada pela presença dos senhores aqui. E podemos iniciar, então? Está conosco também o vereador Dilemar, que é suplente dessa comissão. Vamos iniciar, então, vereador Daniel. Bom, nosso primeiro processo em pauta é o processo 25311 de 2025, que trata-se do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Cássio Coelho, que concede o título de cidadã cuiabana à senhora Maria da Glória Ferreira da Cunha. O relator deste projeto é o vereador Daniel. Por estar dentro das competências dos vereadores, eu voto pela aprovação do projeto, senhora presidente. Vereador Dilemário, como vota? Acompanho a nobre relatora, senhora presidente. Também acompanho o relator. Lembrando que já falamos aqui da questão técnica, como o Daniel falou, esses projetos de decreto legislativo, eles já obedecem todo um procedimento, né? Que é um procedimento padrão da casa. Então, esses processos, às vezes, eles são avaliados até antes dos outros processos, justamente porque ele só basta obedecer um padrão que deve ser seguido e, tendo obedecido, o relatório é pela aprovação. Nosso próximo processo é o 32238 de 2025, que é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcos Brito Júnior, que concede a comenda a educador Carlos Alberto Reis Maldonado ao senhor Edival Alves Ribeiro. Relator deste projeto é o vereador Daniel. Importante a pontuação que Vossa Excelência, senhora presidente, fez com relação aos projetos que conferem honrarias aos munícipes aqui de Cuiabá, porque não há nenhuma discussão acerca da legalidade e da constitucionalidade desses projetos. A única análise que deve ser feita é com relação à redação, para ver se precisa de alguma emenda supressiva, para ver se precisa de alguma emenda para adequar as normas de redação desta casa e do nosso regimento. Portanto, assim como o projeto anterior, eu voto pela aprovação. Vereador Dilemário. Acompanho o relator, senhora presidente. Também acompanho o relator. E o nosso próximo processo é o 31481 de 2025, que é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Cássio Coelho, que concede o título honorífico Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor Diego Alexandro Almeida da Silva. O relator deste projeto também é o vereador Daniel Monteiro. Relatoria vota pela aprovação, senhora presidente. Vereador Dilemário. Acompanho o relator, senhora presidente. Também acompanho o voto do relator. Nosso próximo item é o processo 33273 de 2025, que é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Cássio Coelho, que concede o título honorífico Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor Jeremias Oliveira Brito. Relator deste projeto é o vereador Daniel Monteiro. Pelas razões já expostas, voto pela aprovação. Vereador Dilemário. Acompanho o relator, senhora presidente. Também acompanho o voto do relator.
Nosso próximo item é o processo 28128 de 2025, que é o projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Maísa Leão, que concede o título honorífico de Ordem do Mérito do jornalista político Jorge Bastos Moreno à senhora Maria Luísa Clarentino de Souza. Relator deste projeto é o vereador Daniel. Novamente, voto pela aprovação, senhora presidente. Vereador Dilemário. Acompanho o relator, senhora presidente. Também acompanho o voto do relator. Nosso próximo processo é o 27973 de 2025, que é o projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Paula Calil, que concede a comenda Marília Beatriz de Figueiredo Leite à senhora Franciele Claudino Pereira Brustolin. Relator deste projeto, o vereador Daniel. No mesmo diapasão, voto pela aprovação do projeto. Vereador Dilemário. Acompanho o relator, senhora presidente. Também acompanho o voto do relator. Próximo processo é o item 7, que é o 27841 de 2025, que é o projeto de lei de autoria da vereadora Paula Calil, que declara o bolo de arroz cuiabano e seu modo de fazer como patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Cuiabá. Relator deste projeto é o vereador Daniel Monteiro. A declaração de patrimônio público é compatível com as atribuições do Legislativo Municipal, portanto, merece a aprovação da relatoria, senhora presidente. Vereador Dilemário. Acompanho o relator, senhora presidente. Também acompanho o voto do relator. Próximo item é o processo 27034 de 2025, que é o projeto de lei de autoria da vereadora Cátia Mantelli, que institui o Dia Municipal dos Cuidados Paliativos e da outras providências. Relator deste projeto, o vereador Daniel. A inserção de datas comemorativas no nosso calendário também é uma das hipóteses em que o legislador pode legislar. Portanto, merece a aprovação desta relatoria, senhora presidente. Vereador Dilemário. Acompanho o relator, senhora presidente. Também acompanho o voto do relator. Obrigada. Nosso próximo item é o processo 27033 de 2025, que é o projeto de lei de autoria da vereadora Cátia Mantelli, que institui o Dia do Profissional Paliativista no município de Cuiabá e da outras providências. O relator deste projeto é o vereador Daniel. Pela mesma razão invocada no projeto imediatamente anterior da pauta, eu voto pela aprovação, senhora presidente. Vereador Dilemário. Acompanho o relator, senhora presidente. Também acompanho o voto do relator. Nosso próximo item, o item de número 10, é o processo de número 30914 de 2025, que é o projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 3º da resolução número 1, de 27 de fevereiro de 2024. O relator deste projeto é o vereador Daniel Monteiro. A relatoria pede vista do processo, senhora presidente. Tem... Estou pedindo vista. Não sei se tem vista na CCJ. Acho que Claro não que tem. Aplicação analógica. Aplicação analógica do que acontece em plenário. Estou pedindo vista que eu quero discutir isso no colégio de líderes. Mas então pode retirar. Mas por quê? Mas isso é um direito do vereador, direito da minoria pedir vista. Não precisa de autorização do plenário. Não precisa de autorização. Não precisa de autorização. É aplicação analógica, gente, francamente. Porque na época da doutora Fabiana. Mas é errado, né? O vereador tem que ter o direito de pedir vista, né? Eu estou falando no microfone que eu faço questão de ficar registrado. Solicitar, então, a suspensão para a gente só discutir, Gente, porque... é só me dar a vista, gente. Tá ok, mas nós temos outra reunião amanhã, então... É aplicação analógica. Eu posso ficar por 2 reuniões, assim como são 2 sessões no plenário. Eu vou pedir vista, eu vou sentar com a Paula, uma coisa que eu vou conversar com a presidente da casa, isso está tudo certo. Vou pedir vista, vou sentar com ela. Se entre hoje e amanhã eu conseguir, a gente vota amanhã. Senão, eu vou exercer meu direito de ficar com 2 sessões e na semana que vem a gente vota esse projeto aqui. Bem. Não tem escrito previsão nas comissões temáticas. O que tem é no plenário e aí há a aplicação analógica.
Pronto? De volta, então, fica o processo número 10, retirado de pauta, a pedido do vereador Daniel Monteiro. Só registrar, senhora presidente, porque estava suspensa a sessão quando eu fiz o pedido. Eu alterei meu pedido de vista para um pedido de retirada de pauta. É isso que eu ia falar agora. Agora, oficializando, eu tenho que pedir. É isso que eu ia falar agora. Como a gente não tem um entendimento em conjunto aqui a respeito da existência ou não de pedido de vista dentro da comissão, oficialmente, aí fica registrado oficialmente que nós transformamos o seu pedido de vista na retirada de pauta do projeto para que o senhor possa discutir, Perfeito. mas apenas a título de que eu, enquanto presidente da comissão, não sei qual seria a ferramenta legal a ser feita neste caso, mas deixando ao senhor o direito de verificar o projeto e discutir com a presidente, como falou, a gente coloca, então, como retirada de pauta para não se criar um mecanismo que nós não sabemos aqui se existe. A princípio, como eu comentei, no início do ano, a gente teve essa discussão sobre pedido de vista na comissão e a então, secretária das comissões havia falado sobre essa situação e aí, por conta disso, a gente resolveu suspender e conversar sobre qual a melhor alternativa a ser tomada nesse caso, para que a gente poder manter esse direito de fazer essa avaliação, mas sem criar alguma coisa que não esteja prevista dentro do regimento. Obrigado, então, senhor nosso presidente. 11º processo da pauta é o processo 29842 de 2025, que é a emenda à lei orgânica de autoria do vereador Demilson Nogueira, que modifica o artigo 20, parágrafo 2º da lei orgânica do município de Cuiabá. Relator deste projeto é o vereador Daniel. Eu vou pedir licença para fazer uma digressão um pouco maior em relação a esse projeto, porque a polêmica em torno desse projeto de autoria do vereador Demilson Nogueira foi muito desproporcional. É importante que se diga que aqui, a despeito de ser uma comissão técnica, também deve exercer o papel de autotutela aqui na casa, para que todos os projetos aqui discutidos sejam tratados com a técnica necessária. O Decreto-Lei 201 de 1967 trata do quórum necessário para a cassação de prefeitos e vereadores. Esse decreto-lei, que foi publicado durante a primeira fase do regime militar, previa o quórum qualificado de 2/3 para a cassação de prefeitos e vereadores. Nos 5.500 municípios que existem no Brasil, vale esta regra. Em Cuiabá, por outro lado, vale uma regra peculiar, em que, para cassar um prefeito, demanda-se, exige-se 2/3 da Câmara Municipal. Mas, para cassar um vereador cujo mandato é tão legítimo quanto um de prefeito, exige-se apenas uma maioria simples. Ora, nós tivemos um exemplo muito recente da aplicação errada desse dispositivo da Lei Orgânica Municipal. Nós tivemos a cassação do então vereador Abílio Jacques Burnini na casa com uma maioria simples e que foi revertida no Tribunal de Justiça justamente porque o tribunal entendeu que a lei orgânica do município não pode estabelecer um quórum diverso daquele previsto no Decreto-Lei 201 de 67. Portanto, o Poder Judiciário, exercendo o seu controle difuso de constitucionalidade, já evidenciou a inadequação deste dispositivo no ordenamento jurídico. Então, senhora presidente, eu não poderia votar de outra forma e precisei ser o mais técnico possível, porque esse é um projeto que, em conformidade, em linha com o princípio da simetria jurídica, colocará o quórum de vereadores necessário para a cassação de um vereador aqui na cidade de Cuiabá com o da legislação federal do Decreto-Lei 201 de 67, que foi recepcionado pela Constituição de 1988. Gilemário. Eu sigo o relator, senhora presidente. Também acompanho o voto do relator. Nosso próximo item da pauta é o processo 27686 de 2025, que é o projeto de lei complementar de autoria da vereadora
Catiúcia Mantelli, que acrescenta o dispositivo à Lei Complementar número 389, de 3 de novembro de 2015, que disciplina o uso e ocupação do solo no município de Cuiabá para dispor sobre a distância mínima entre postos de gasolina. O relator deste projeto é o vereador Daniel Monteiro. Senhor presidente, esse é mais um projeto em que eu fui procurado pela autora. A vereadora Catiúcia Mantelli me procurou para tentar adequar esse projeto aos parâmetros de constitucionalidade, uma vez que, na forma em que ele está, a constitucionalidade dele é muito questionável. Então, eu gostaria de pedir retirada de pauta desse também, até por respeito à vereadora que me pediu ajuda, e eu quero pedir licença, pedir retirada de pauta para tentar ajudar a fazer algumas modificações nesse projeto. Vereador Daniel, eu conversei também com a vereadora Catiúcia, ela falou que entendeu que a dificuldade de adequar esse projeto, mas se o senhor, como diz, conversou com ela para poder tentar fazer essa adequação, vereador Gilemário, de acordo? Presidente, deixa eu só colocar uma questão aqui. Eu já estou há algum tempo aqui na Câmara Municipal e eu nunca vi precedente para retirar de pauta projeto. Quem faz a pauta é a presidente. Sim. E quem tem poder de retirar é a presidente. Mas a gente da comissão. Acabou de fazer uma... Só eu terminar de falar, presidente. Porque, assim, imagina se toda a sessão tiver retirada de pauta. Já demora o vereador para vir o projeto para as comissões. Se o vereador for, vou retirar de pauta, pedir para retirar de pauta. Só se a gente criar essa dinâmica nessa legislatura. Nas legislaturas que eu participei, das últimas 3, nunca teve esse tipo de situação de retirar de pauta. Nós estamos aqui para fazer o relatório. Inclusive, o relatório já está praticamente proposto. Bom, mas, assim, a vereadora Catiúcia me pediu, né, inclusive, o meu voto seria para derrubar a rejeição. Mas, se Vossa Excelência entende que pode retirar de pauta, a senhora é a presidente. Neste projeto, a vereadora também havia solicitado a possibilidade de pautá-lo, e eu acho que nesta reunião, exclusivamente, como a gente já retirou um de pauta, eu posso deixar, pela responsabilidade do vereador Daniel, de conversar com a vereadora Catiúcia, e aí a gente tem a retirada desses 2 processos de pauta. Mas eu já gostaria de adiantar para as próximas reuniões que nós... eu acredito que essa pauta foi enviada ontem para os vereadores, que foi o que a gente tinha solicitado e combinado com a assessoria, com o jurídico, com o Rafael. Então, o senhor recebeu essa pauta antecipadamente, poderia ter tido e tem livre acesso a conversar comigo sobre readequar essa pauta antes de chegarmos aqui nessa reunião e pedir a retirada de pauta neste momento. O senhor teve essa possibilidade, já que recebeu a pauta antecipadamente. Então, para as próximas reuniões, nós ficamos acordados que, no momento que eu enviar a pauta, no momento que a assessoria ou que a Secretaria de Comissões fizer o envio da pauta, o senhor verifique se tem algum processo que queira discutir, converse com os vereadores ou o vereador em questão e tire as suas dúvidas, e aí nós discutimos em conjunto se esse processo será ou não retirado de pauta. Então, neste momento, eu vou conceder essa retirada de pauta, mas já ficando acordado aqui nessa reunião, que para as próximas reuniões, como a gente já mudou a data da CCJ, que a gente vai fazer as reuniões prioritariamente, sempre que possível, na quinta-feira após a sessão, nós concordamos com isso. Então, justamente para que pudéssemos enviar essa pauta com bastante antecedência, então, neste momento que a gente fizer essa divulgação da pauta, o senhor e o Marcrian e aquele que estiver aqui, ou o vereador Gilemário que for participar como suplente, a gente tem a opção de discutir isso antecipadamente, para que não chegue aqui e a gente fique com essa questão de se vale isso, se retira de pauta, se pede de vista, qual que é a discussão correta. Então, já que nós alteramos a data da comissão, e justamente para poder ter esse acesso à pauta com antecedência, peço que, por gentileza, as próximas reuniões, o senhor verifique a pauta com antecedência, para que a gente não fique aqui esgotando a nossa pauta que nós estamos discutindo,
no momento da reunião, porque aí, se a gente cria esse precedente, a gente vai ficar toda vez, o senhor ou quem estiver participando, chega aqui e a gente muda a pauta em cima da hora. Então, a gente vai ter essa opção de fazer antes. Só para deixar registrado, então, o processo número 27686 de 2025 fica retirado de pauta, a pedido do vereador Daniel, que já nos colocou aqui, que conversou com a vereadora Catiúcia, para que ele possa tentar colaborar com o projeto, no sentido de deixá-lo um projeto para aprovação, já que é um projeto que trata de uso e ocupação do solo no uso e ocupação do solo é inconstitucional. Eu tive também 2 projetos nesse sentido, que foi pela rejeição, então acho que não vai ter muito o que fazer. Data máxima vênia, senhora presidente. Eu retiro meu pedido de retirada de pauta e eu quero colocar o seguinte: essa não é a primeira vez que a gente retira processo de pauta. A senhora está aqui comigo toda semana e eu já vi a própria senhora tirar aqui projetos do Executivo. Sempre antes da reunião e em comum acordo com todos. Posso terminar minha fala? Sim. Acho que eu esperei a senhora terminar de falar. Eu gostaria que a senhora esperasse terminar de falar também. Com vontade. Já vi por diversas vezes Vossa Excelência tirar processos 5 minutos antes de começar a reunião e nunca questionei isso, porque é um direito, assim como eu solicitei para a senhora. E no artigo 37 da Constituição Federal está escrito que os princípios que regem a administração pública, dentro deles está o da publicidade. E quando eu peço aqui publicamente e explano as razões, é porque eu tenho uma dívida com a sociedade de explicar as razões pelas quais estou pedindo retirada de pauta. Não tem problema nenhum. Se essa dinâmica não lhe agrada, a partir das próximas não acontecem. Não acontecerão. Mas eu não vou aceitar ser constrangido da forma que eu fui, sendo que eu estou, de forma republicana, solicitando um projeto, retirada de um projeto a pedido da vereadora. Mas eu retiro o meu pedido e eu quero votar esse projeto agora da vereadora Catiúcia. E meu parecer é pela aprovação. Finalizou a fala? Só para esclarecer, então, vereador, foi a vereadora que pediu para o senhor retirar de pauta? Ah, tá. É que durante essa semana, vários dias da semana, a vereadora me pediu para pautar este projeto, porque ela gostaria de levar à votação. Então, apenas a título de esclarecimento, se o senhor retira, nós iremos votar, então. Em relação à questão de retirada de pauta, nós sempre retiramos de pauta quando necessário e com uma decisão em conjunto, geralmente antes da reunião. O senhor participou de todas essas decisões, então, sempre em comum acordo e sempre no momento anterior à reunião, que foi o que eu sugeri que fizéssemos para que não houvesse, no momento da reunião, essas retiradas. Então, se o senhor se sentiu constrangido, me perdoe, mas realmente nós temos essa possibilidade de trabalhar a pauta. Eu acredito que, como presidente da comissão, eu também tenho essa atribuição, e também como vereador, assim como o senhor, também tenho essa questão de trabalhar aqui e dar a resposta à população. Por isso que as decisões que nós tomamos aqui em relação à retirada de pauta, nós fazemos antes da reunião, estando em comum acordo com todos os membros da comissão. Então, se a gente tem essa opção de fazer anteriormente, não vejo por que deixar para fazer na reunião. Era essa a atribuição. Vereador Dilemário. O relator vota pela aprovação. Eu acompanho o nobre vereador, mas tem que falar. Ele já falou. Já. Bom, eu já havia conversado com a vereadora Catiúcia, o meu voto é pela rejeição, por se tratar de um projeto que fala sobre uso e ocupação no solo do município de Cuiabá. E eu já tive 2 projetos nesse mesmo sentido, que eu mesma tive que optar pela rejeição do parecer, porque é uma matéria inconstitucional, não é de iniciativa do vereador, e ela já sabia também que o meu voto seria pela rejeição, por conta da questão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nosso próximo item da pauta é o processo 29024, de 2025, que é o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Ranalli, que declara de utilidade pública municipal o Observatório Social de Mato Grosso. Relator deste projeto, o vereador Dilemário. Senhora presidente, o referido projeto do ilustre vereador Rafael Ranalli
conforme a emenda lida por Vossa Excelência, do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade, não vejo nenhum problema, também não afeta nenhum dispositivo em contrário à lei orgânica e nem o regimento interno. Portanto, sendo legal, apresento o presente relatório pela aprovação, senhora presidente. Vereador Daniel. Eu acompanho o voto do vereador Dilemário. Também acompanho o voto do relator. Nosso próximo item da pauta é o processo 22565 de 2025, que é o projeto de lei de autoria da vereadora Paula Calil, que institui no âmbito do município de Cuiabá a campanha permanente Homem de Verdade Protege Mulheres, como estratégia contínua de educação, mobilização e engajamento de homens na prevenção da violência contra as mulheres, em complemento ao protocolo Cuiabá Protege Mulheres. Relator deste projeto é o vereador Dilemário. Senhora presidente, o referido projeto, da qual a emenda a senhora acabou de ler, se refere a um projeto de autoria da vereadora Paula Calil e, examinando a matéria, não fere a Constituição, é legal também, visto que não fere nem a lei orgânica, nem o regimento interno desta Casa de Leis. Portanto, concluo dizendo que faço o relatório pedindo aprovação, mas com emenda, senhora presidente. Vereador Daniel. Acompanho o voto do vereador para aprovação com emendas. Também acompanho o voto do relator. Nosso próximo item da pauta, o item número 15, é o processo 19670 de 2025, que é o projeto de lei de autoria do vereador professor Mário Nadaf, que o presente projeto de lei tem como objetivo principal incluir no calendário oficial de eventos do município de Cuiabá a festa das crianças dos amigos do Telespires do bairro Dom Aquino. Relator deste projeto é o vereador Dilemário. Senhora presidente, conforme a emenda que a senhora leu, o projeto é de autoria do vereador Mário Nadaf e, examinando a matéria, não fere nenhum princípio constitucional, muito menos a lei orgânica do município e o regimento interno, mas carece de emenda, portanto, faço o relatório pedindo aprovação com emendas. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Também acompanho o voto do relator. Nosso próximo item da pauta é o processo 19092 de 2025, que é o projeto de lei de autoria da vereadora Michele Alencar, que altera o dispositivo da Lei 7277, de 17 de junho de 2025. O relator deste projeto é o vereador Dilemário. Senhora presidente, conforme a emenda lida por Vossa Excelência, o projeto de lei da ilustre vereadora Michele Alencar, ela tem como objetivo alterar a Lei 7.277, que declaram de utilidade pública municipal o Instituto de Hematologia e Oncologia de Cuiabá, considerando que a entidade alterou sua nomenclatura. Portanto, examinando a matéria, não vejo nenhum vício constitucional e também não fere a lei orgânica nem o regimento interno desta Casa de Leis. Portanto, faço o presente relatório pedindo a aprovação. Vereador Daniel. Acompanho o voto do relator, senhora presidente. Também acompanho o voto do relator. Nosso próximo item é o processo 29856 de 2025, que é o projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal, que revoga a lei complementar número 167, de 28 de dezembro de 2007, e dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal e institui o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, SIM-BOA, e dá outras providências. Relator deste projeto é o vereador Dilemário. Está na pauta. Senhora presidente, o presente projeto de autoria do Executivo Municipal, do qual a emenda a senhora acabou de ler, trata-se de projeto de lei complementar de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que objetiva revogar a lei complementar número 167/2007, que dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção e Fiscalização dos Produtos e Subprodutos de Origem Animal no município de Cuiabá,
e da outras providências. De forma simultânea, institui o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, o SIMPOA. Examinando a matéria, senhora presidente, inicialmente cumpre salientar que, quanto à juridicidade, tem competência legal, visto que a iniciativa é justamente do Executivo. Portanto, a análise aqui externada cuida apenas da exigência de compatibilidade do projeto de lei com o ordenamento jurídico pátrio. Também observando, senhora presidente, o referido projeto de lei do Executivo não fere a lei orgânica do município, nem o que está prescrito no regimento interno desta casa. Mas precisamos do cuidado de aprovar o presente projeto com emendas de redação. Portanto, concluo dizendo que o projeto de lei complementar encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico constitucional. A matéria insere-se na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, especificamente relacionados à proteção da saúde pública e segurança alimentar. O projeto observa adequadamente a legislação federal pertinente e os princípios constitucionais aplicáveis, não apresentando vícios de inconstitucionalidade formal ou material, como já relatado. A iniciativa demonstra a responsabilidade do poder público municipal em adequar sua legislação às exigências federais, visando a modernização e a eficiência do sistema de inspeção sanitária, com reflexos positivos para a saúde pública e o desenvolvimento econômico local do setor de produtos de origem animal. Sendo assim, senhora presidente, apresento o presente relatório pedindo aprovação com emendas de redação. Vereador Daniel. Eu vou votar com bastante tranquilidade nessa matéria junto com o vereador Dilemar Alencar. E eu quero dizer aqui, eu quero fazer um reconhecimento aqui para a Secretaria de Comissões da Casa, porque esse é um projeto que eu não entendo nada, sendo muito sincero, assim, eu não conheço absolutamente nada de questões fitossanitárias, mas foi feito aqui pela assessoria um quadro comparativo muito interessante, que mostra que tanto a finalidade, competências preservadas, responsabilidade técnica, acesso para fiscalização e a possibilidade de convênio está preservada nesse novo projeto. O que ficou bem legal aqui é que está evidenciado que as principais diferenças são os programas de autocontrole dos estabelecimentos, sistema de informações para registros auditáveis, processo educativo permanente, redução de 50% nas multas para agroindústrias de pequeno porte, inspeção ante e post-mortem detalhada e critérios para risco na definição da frequência de inspeções. Veja, eu acho que é uma excelente iniciativa do Poder Executivo, está atualizando uma norma que vinha, salvo engano, de 2007, né, vereador Lemário? Então, eu voto aí acompanhando o relator e fazendo esse reconhecimento aqui, porque esse quadro comparativo facilitou muito o meu entendimento. Acompanho o voto do relator, lembrando também que no momento em que eu recebi as informações sobre esse projeto, também entrei em contato com o pessoal da Secretaria de Agricultura e que confirmou que a intenção desse projeto é facilitar a questão da inspeção em relação principalmente àqueles pequenos produtores. Então, esse projeto ele foi construído ao decorrer de vários meses pela Secretaria, junto aos próprios produtores, com o intuito de melhorar, principalmente, as ferramentas de inspeção e também o que diz respeito à questão da emissão dos selos necessários para que eles possam vender os produtos deles. Então, eu voto também acompanhando o voto do relator. Nosso próximo item é o processo 24775 de 2025, que é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rafael Ranalli, que concede a comenda do Legislativo cuiabano à senhora Sabrina Alcântara Rosa, enfim, não sei. Mas o relator deste projeto é o vereador Dilemário. Senhora presidente, o referido projeto que a senhora acabou de ler se refere a um decreto legislativo de autoria do vereador Rafael Ranalli, que concede comenda do Legislativo Cuiabano à senhora Sabrina Alcântara Bosa. Olha, observando aqui, foi entregue os documentos exigidos
pela lei orgânica e o regimento interno, não fere nenhum princípio constitucional. Portanto, como é praxe dos vereadores apresentarem esse tipo de decreto legislativo, eu voto pela sua aprovação, senhora presidente. Eu voto junto com a relatoria, senhora presidente. Também acompanho o voto do relator. Nosso próximo item é o processo 20938 de 2025, que é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Cássio Coelho, que concede o título honorífico Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza ao senhor Miguel de Ávila. O relator deste projeto é o vereador Dilemário. Senhora presidente, observando a matéria em si, referente ao processo que Vossa Excelência acabou de ler, concede o título honorífico Comenda Pastor Sebastião de Souza, através do vereador Cássio Coelho, ao senhor Miguel de Ávila. Foi apresentada a documentação pertinente, exigida por lei, não fere nenhum dispositivo constitucional, enfim, está dentro da legalidade, portanto, voto pela aprovação, senhora presidente. Vereador Daniel. Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente. Também acompanho o voto do relator. Nosso próximo item da pauta é o processo número 23396 de 2025, que é o projeto de resolução de autoria da vereadora Maísa Leão, que acrescenta o dispositivo na resolução número 2, de 15 de março de 2012. O relator desse projeto é o vereador Dilemário. Senhora presidente, o projeto proposto pela vereadora Maísa Leão, ela busca tipificar que nos títulos de cidadão cuiabano seja também acostado a esse título o nome do vereador autor do título. Então, eu penso que isso é fundamental, porque a gente coloca a proposição, faz a homenagem, mas no título geralmente não veio o nome, né, nosso. Então, eu penso que a vereadora acertou e não fere essa posição dela nem ao regimento interno, nem à lei orgânica do município, enfim. Então, eu proponho pela aprovação, senhora presidente. Vereador Daniel. Eu voto pela aprovação, acompanho o relator. Também acompanho. Você entendeu ou não? O voto do relator. Bom, eram esses os processos que tínhamos para tratar hoje. Agradeço a presença dos senhores, agradeço aqui a presença das equipes técnicas, servidores da casa, pessoal da técnica. Muito obrigado pela participação nesta reunião e até a nossa próxima reunião. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.